Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, eu faço o desafio, assista pelo menos 3 vídeos desse canal e se você se agradar do que você viu, se inscreva, se não, sem compromisso, e me siga lá no Twitter, no Instagram, onde acontece o diálogo na medida do possível, e desse diálogo a gente continua a nossa conversa sobre louvor e adoração, ministério de música, como o Salmo 23 pode ajudar quem está no ministério de música. É aquele vídeo para você compartilhar com o líder de louvor da sua igreja, e hoje a gente vai chegar no Salmo 23, versículo 2, tem muito mais ali do que você imagina que pode te ajudar no seu ministério de louvor e adoração. Então vem comigo que a gente vai ver nos mínimos detalhes Salmo 23, 2, direto do original. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 23, 2, o primeiro capítulo da Bíblia que eu aprendi, o primeiro capítulo que eu decorei, minha avó me fez memorizar, na época era deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Nunca vou esquecer isso, nem sabia ler ainda, mas já estava decorando esse negócio. Salmo 23, 2, como eu disse antes, tem muita coisa aqui que pode te ajudar na questão do louvor, na questão da adoração, até porque historicamente, na história do cristianismo, o Salmo 23 é muito usado, inclusive na liturgia. Na história do cristianismo foi usado como um salmo litúrgico, um salmo que entra dentro das tradições de culto da igreja. E especificamente o versículo 2 tem uma mensagem central. Se você não pegar mais nada desse vídeo, pega isso daqui, que isso daqui é importante, que é o seguinte: aquilo que a ovelha realmente precisa é exclusivamente determinado pelo pastor. Eu vou repetir. Aquilo que a ovelha realmente, sublinha realmente, aquilo que a ovelha realmente precisa é exclusivamente, sublinha exclusivamente, determinado pelo pastor. Por que eu estou dizendo isso? Muito bem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí a gente já falou sobre esse versículo, sobre o versículo 1, que você pode acompanhar no vídeo anterior. E aí, depois desse versículo em que tem uma grande afirmação a respeito do cuidado de Deus, do carinho de Deus, vem uma afirmação que amplia a primeira, que dá mais sentido à primeira. Ele é tão bom, ele cuida tanto de mim, que ele me leva aos pastos verdejantes, aos verdes pastos, na minha tradução antiga, na minha cabeça antiga decorada, né? Nos verdes pastos. Veja só uma coisa importante aí, que não é qualquer pasto. São pastos verdejantes. A palavra no original, deixei aí para verdejantes ou verdes, né? São pastos gramados, né? São pastos que têm bastante grama e bastante alimento, ou a melhor grama, o melhor alimento para a ovelha, né? E o que isso quer dizer? Por que é importante isso? Porque para a gente, muitas vezes que não está habituado com o campo, o pasto ele é sempre verde, né? O pasto é sempre verde. Não é bem assim. Não é bem assim. A palavra original no hebraico, para mostrar essa característica verdejante dos pastos, está ali para dizer que os pastos aos quais o pastor nos conduz são os melhores pastos. E o que isso significa na prática? Na prática, isso significa que o cuidado de Deus, ele é um cuidado que nos leva aos melhores lugares, que nos faz atravessar as melhores circunstâncias, que o cuidado de Deus ele é suficiente para a nossa sobrevivência e ele determina qual é o verdadeiro alimento do qual nós precisamos. Isso é prerrogativa do pastor. Na prática mesmo, o que eu estou querendo dizer é: seja
em momentos de extrema fartura, seja em momentos de escassez, Deus está nos levando aos melhores pastos. Seja o sucesso ou o fracasso aos olhos dos seres humanos, Deus está nos conduzindo aos pastos verdejantes. Seja em momentos em que a gente imagina que tudo corre bem, ou em momentos que aos nossos olhos parece que tudo é tragédia, Deus nos leva aos melhores pastos, porque Ele determina o que é que nós realmente precisamos. Mesmo quando almejamos um determinado bem material, uma determinada posição na empresa, um determinado diploma, uma determinada oportunidade, e ela não aparece, Deus nos leva aos melhores pastos, porque a prerrogativa de determinar o que a ovelha realmente necessita é do pastor. A gente precisa se lembrar que no contexto de pastoreio da Antiguidade Oriental, o pastoreio ele não era cercado, não existiam cercas. As ovelhas elas eram conduzidas diariamente pelo pastor ao lugar onde elas deveriam estar e comer, eram conduzidas e totalmente dependentes do pastor para sua segurança, também em relação à bebida que elas deveriam beber, né? E, portanto, o pastor detém a autoridade sobre aquele rebanho total e completa. E aqui é muito interessante a gente perceber essa transição da individualidade para a questão do rebanho em relação à autoridade do pastor, à autoridade de Deus. Quem escreve esse salmo, segundo o Saltério nos indica, é Davi. E é muito interessante ver o rei dizendo que ele tem um pastor, e quando o rei se coloca na condição de ovelha, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e portanto você tem uma questão de individualidade, de subjetividade, uma questão ali de intimidade individual e pessoal com o rei, né? Ao mesmo passo que a gente tem o próprio rei, o rei dos humanos, né? Se colocando na condição de ovelha junto com o resto do rebanho. E isso nos leva a pensar que sim, o momento de culto e o momento litúrgico, ele tem que ter uma transcendência pessoal para que a gente se sinta adequadamente equipado para adorar e estar conectado com Deus, mas ele também é comunitário. O próprio rei, o próprio Davi se coloca na condição de rebanho, e ali isso também transparece para a comunidade. Então, para as nossas canções, de nosso estilo de louvor e de culto de adoração, é importante que a gente tenha questões transcendentais que muitas vezes acontecem na esfera individual, mas precisamos sim resgatar as músicas congregacionais, as letras que nos levam a pensar como rebanho. E nessas condições de rebanho, Davi ele fornece um tipo de equipamento para a gente pensar de que não importa o quão poderoso a gente seja, não importa o tamanho do nosso status, não importa a quantidade de recursos que nós tenhamos às nossas mãos, quem nos dá o pasto e quem nos dá as águas, quem nos dá as condições de sobrevivência é o Senhor Deus. Jerônimo, um dos pais da igreja, que traduz a Bíblia para o latim, a Bíblia que nós conhecemos como a Bíblia Vulgata, quando ele traduz o Salmo 23, ele não diz o Senhor é meu pastor, ele traduz o Senhor é aquele que me governa. E para um rei admitir que existe um governo superior, isso significa que nós temos totalmente que nós temos total dependência desse pastor. Não importa o quão poderoso, não importa o quão rico, não importa o quão independente nós aparentemos ser, nós temos total
dependência do pastor, que é o único que determina a real necessidade das ovelhas e que nos conduz não a qualquer pasto, mas a pastos verdejantes, os melhores pastos. Nesse sentido, eu queria te convidar como líder de louvor e adoração, se você o é, a escolher canções que sejam comunitárias, que tragam o nós e não somente o eu para dentro da letra que a gente canta, mas também que a gente prestigie canções que evidenciem o quão dependentes nós somos de Deus, o quanto cada tomada de fôlego nossa depende do próprio pastor, né? Então, músicas com essa tonalidade, músicas com esse tipo de letra, são músicas que fazem falta no louvor contemporâneo, né? Músicas que exaltem menos o ser humano, mas que nos coloquem na nossa devida condição, de que mesmo que sejamos reis, na verdade, somos rebanho, totalmente dependentes. Se você conhece canções assim, deixa aqui nos comentários, você pode ajudar alguém que está procurando por canções desse tipo. Se você é líder de louvor da sua igreja, tá feita a dica. Se você não é, compartilhe esse vídeo com o líder de louvor da sua igreja, com o pastor da sua igreja. Quem sabe isso pode ajudar eles a melhorar, quem sabe isso pode ajudar essas pessoas a fazerem um uso mais racional da escritura dentro da liturgia, dentro do culto, dentro do planejamento do culto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, assina e se inscreve no canal e clica no sininho, porque só assim o YouTube identifica que você gosta dos meus vídeos e só assim os meus vídeos vão aparecer como sugestão para você quando você abre ali na home do YouTube. Quando você abre na home do YouTube, geralmente aparece um monte de coisa, só vai aparecer vídeo meu para você, mesmo que você esteja inscrito, se você deixar o seu like e se você apertar o sininho das notificações. Então faça essas 3 coisas, eu agradeço muito, ajuda muito o canal e ajuda outras pessoas a conhecerem também esse material, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima!